Nome do conto: A Igreja da Colina. Criado por Cartooniza. Na parte anterior, Valéria teve que escolher entre seu filho e a igreja. Ao tentar conciliar os dois, ela teve que lidar com as consequências e se ver em uma nova realidade para sua vida religiosa. Valéria sorriu mesmo não tendo a intenção de aceitar o convite. Quando ficou sozinha, seu olhar foi direto na igrejinha no topo da colina. Ela estava acesa como sempre. Sabia que seu filho estava lá e, como não estava afim de ficar sozinha, com a própria dor, resolveu ir ficar com ele. O encontrou com seus amigos no mesmo lugar, olhando para o céu. Sem dizer nada, sentou ao seu lado e ergueu os olhos para o firmamento. "O que vocês tanto olham?" perguntou depois de um tempo. "As estrelas dançantes, tia", Felipe responde sem abaixar a cabeça. "Não deveriam ficar consumindo drogas no terreno da igreja, falta de respeito." "Não estamos consumindo nada, mãe." Valéria procurou por alguma coisa e só achou pequenos lanchinhos e garrafinhas de suco pela metade. "Foi o pastorado, entendeu isso para vocês?" "Não, tia, fui eu quem trouxe", Rafael respondeu. Valéria ficou olhando para o trio. Parecia um menino sonhadores aguardando algo mágico ou uma pipa solta. Olhou para a igreja e se perguntou se Adam estaria lá. Ele estava em silêncio. Com um suspiro, se levantou e caminhou até a entrada da igreja. Teve uma sensação de déjà vu quando viu o homem atrás do púlpito como se fosse no seu sonho. Aquilo a deixou paralisada. Adam não estava cantando nem nada, apenas lendo. Não havia ninguém como ele. Ficou parada tomando coragem para entrar, mas não conseguiu. Foi quando ele ergueu o olhar para ela. Sentiu o corpo ficar mais rígido ainda. Não tiveram um sonho, e sim uma premonição. Então o pastor Carlos estava certo. Adam sorriu para ela e lhe disse boa noite. Valéria não respondeu. Estava petrificada. "A senhora está bem?" Ele continuou de forma natural. "Fiquei preocupado com sua saúde. Sinto muito pelo estresse que causei." Valéria teve que fazer toda a força do mundo para abrir a boca e ainda mais força para falar. Eu só vim agradecer a sua ajuda." "Está tudo bem", ele falou fechando a Bíblia. "Como vai o Gabriel?" "Ele está aqui fora há horas. Não viu?" "Sim, mas como a senhora estava aqui, pensei que ele já tivesse ido." "Parece que meu filho gosta muito do senhor. Agradeço por ser paciente com ele e peço desculpas pelos problemas que causamos." "Eu que tenho que pedir desculpas. Não sabia que ele estava proibido de vir aqui." "Não era nada pessoal, pastor. Eu apenas estava sendo mais rígida com ele." "Sim, consigo entender. Espero que esteja tudo bem agora. Meu senhor gosta de ver as famílias crescendo juntas." "O que meu filho veio falar com o senhor?" "Ele disse que não queria ir até uma igreja e me pediu para conversar com a senhora." "Sobre o quê?" "Ele não me disse muito. A senhora chegou e o interrompeu." Valéria se sentiu envergonhada, mas manteve a pose. "Meu filho fez muitas coisas erradas. Eu queria colocá-lo no caminho de Deus." "Isso é muito bom. Meu Senhor está sempre de braços abertos para receber os seus filhos. Espero que o caminho dele seja abençoado." "Não há caminho mais." O rosto do homem ficou surpreso. "Fui expulsa da igreja." Adam ficou calado por algum tempo e seus olhos ficaram úmidos. "Como assim foi expulsa?" "Meu pastor acha que estou vindo aqui para seguir outra doutrina e me expulsou." "Essa é a atitude mais abominável que o pastor pode tomar. Impedir uma mulher exemplar de servir ao Senhor é algo que ninguém pode fazer." "Que tipo de líder faz isso?" "Desde que a sua igreja chegou, isso tem acontecido em todas as igrejas em volta. É um tipo de castigo." Adam enxugou os olhos. "Eu não acredito que causei tantos problemas para as minhas ovelhas. Não era minha intenção. Isso é mais comum do que o senhor imagina." "Mas não deveria ser. Ninguém tem o direito de se colocar entre o meu senhor e os seus filhos. Isso é um tipo de poder que ninguém tem." "Pelo menos eles conseguiram ser acolhidos aqui e parecem bem felizes. Nunca os vi desse jeito." "Isso não é graças a mim, sim ao meu senhor. Eu espero que a senhora também possa encontrar conforto na casa dele." "Não, obrigada. Ainda é muito cedo." Adam a encarou intrigado. Mesmo assim falou. "Saiba que a nossa igreja está de braços abertos para recebê-la. Muito obrigada e boa noite." Valéria deu as costas e começou a se afastar da entrada. Ela parou apenas para chamar o filho.
Ele atendeu prontamente e os dois desceram a estradinha de terra. Atrás deles, Adam os observou até sumirem. Não demorou para que Gabriel pedisse para ir até o culto da igreja da colina. Valéria não se sentia bem com aquilo e negou. Seu filho não brigou, apenas se afastou. Isso a deixou preocupada. Talvez Adam estivesse deixando seu filho no terreno para fisgá-lo depois. Assim como no sonho, as coisas estavam bem claras. Durante a noite, ela foi acordada por um barulho estranho. Tudo estava escuro e quieto. O som vinha da cama do seu filho. Quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, deu um pulo da cama. Gabriel estava com os olhos arregalados, fitando-a de forma fixa. Seus olhos pareciam estar abertos no limite. O barulho parecia de algo rangendo, como se fossem dentes. Percebeu um leve movimento vindo da mandíbula do rapaz. Aquele ranger era dos dentes dele. E estava tão forte que parecia que iriam se quebrar. Rapidamente, Valéria correu para acender a luz e se deparou com o filho dormindo. Era um sono pesado. Aquele som horrível desapareceu assim que acendeu a luz, mas ainda ressoava em sua cabeça. Nunca sentira tanto medo em sua vida. Tremendo, resolveu orar ali mesmo. Por mais difícil que fosse fechar os olhos, acabou dormindo de luz acesa. Procurou Zélia para contar aquilo, mas ela não parecia muito afim de papo. Algo bem estranho. Não sabia o que tinha feito de errado, mas resolveu não insistir. Talvez fosse problemas com o marido. Passou pela rua para ir ao trabalho e recebeu os mesmos olhares das mulheres coloridas da igreja. O que estava acontecendo? De noite, passou em casa e seguiu para onde o filho sempre estava. No caminho, percebeu que estava sendo observada por figuras sinistras pelos cantos do morro. Acelerou o passo e chegou até o terreno. Sentou ao lado de Gabriel e perguntou se ele tinha feito alguma coisa. Sem olhá-la, ele respondeu que não, mas que pelo jeito ela sim. Valéria levou um susto. O que tinha feito? Segundo seu filho, estava correndo um boato de que o pastor Adam estava interessado nela. A mulher ficou boquiaberta. De onde tinham tirado isso? De imediato veio na sua mente a última noite que esteve ali. Com certeza alguém a vira e saiu espalhando fofoca. Meu Deus, o que estava acontecendo com as pessoas? Talvez fosse por isso que Zélia estava tão esquisita com ela. Estava com ciúmes do pastor. Não seria bom, mãe? Gabriel perguntou de repente. O que, meu filho? Se a senhora se casasse com o pastor Adam, Valéria não conseguiu responder. Assim a senhora finalmente teria alguém para ajudá-la e ainda seria um homem de Deus. Não é assim que a senhora queria? Não é bem assim, meu filho. E como é? Ele a encarou com uma expressão vívida. É algo bem mais complicado. Não sei o que tem de complicado em gostar do pastor Adam. Ele voltou a olhar para o céu. Ele é um homem muito bom e com certeza faria feliz. Vamos parar com esse assunto, Gabriel. A senhora, quem sabe. Querendo resolver aquilo, Valéria procurou Adam dentro da igreja. Ouviu passar pela janela e acelerou o passo, mas um barulho chamou sua atenção na estradinha. Olhou e viu um grupo de umas 20 pessoas subindo. Sentiu algo estranho e correu para perto da pedra. Ao chegar perto do trio, percebeu que se tratava do pastor Carlos. Diferentes pastores e suas famílias, cada um carregava paus, pedras, garrafas de vidro e tinta. Não vamos permitir que a obra do demônio continue em nossa comunidade, Carlos berrou. Eu e meus irmãos viemos destruir essa seita que está enganando os pobres moradores dessa comunidade. Você é o anticristo, a besta, e não vamos deixar que continue fazendo a sua obra. Os demais gritavam palavras de ordem e cantavam hinos que clamavam pelo fogo do Senhor. Valéria já tinha puxado seu filho e os demais meninos para trás da pedra e ficaram olhando a cena. Nenhum som veio de dentro da igreja. O falatório continuou até que uma garrafa de vidro foi arremessada contra a parede e se espatifou. Isso gerou um efeito em cascata em que diversas coisas foram jogadas contra a fachada da igreja, inclusive as tintas. Uma janela foi quebrada e um choro tenebroso veio de dentro da igreja. Gabriel deu um pulo e foi em direção ao grupo. Seus amigos o seguiram, mesmo com Valéria pedindo para que não fosse. Ela mesma saiu para proteger o filho, mas antes que Gabriel chegasse perto do vândalo mais próximo, alguém se jogou nas costas do pastor Carlos e o derrubou. Os demais foram para cima do coitado, mas logo também foram derrubados por outras pessoas que chegaram de repente. Começou uma batalha campal. Eram muitas pessoas vindas não se sabe de onde, mas todas eram membros da igreja. Aconteceu um linchamento ali enquanto o pastor Adam chorava desesperadamente dentro da igreja. Um grupo de mulheres entrou para socorrê-lo. Valéria perdeu Gabriel de vista e ficou desesperada procurando. Viu que ele estava dentro da igreja com o plano pastor, que estava deitado
deitada no chão, se debulhando em lágrimas. Valéria correu para a entrada, mas foi atingida por alguma coisa na cabeça e caiu desacordada. Acordou horas depois dentro da igreja, deitada em um dos bancos. Haviam diversas pessoas ao seu redor, entre elas a pastora Adam e Gabriel. Ao vê-la acordar, Adam ficou muito feliz e segurou a sua mão, agradecendo ao Senhor. As demais pessoas não pareciam tão felizes assim. Ao passar a mão na cabeça, Valéria não sentiu nada. Não doía e nem havia sangue. Ela também se sentia muito feliz e descansada, como se tivesse drenado todos os seus problemas. Estava cheia de energia. Abraçou o filho bem forte, feliz por ele estar bem. Pelo que ficou sabendo, todas as pessoas da igreja foram ajudar a pastor Adam quando ouviram seu choro. A maior parte dos vândalos ficou desacordada no chão, enquanto 3 pastores, incluindo Carlos, desciam a estrada desesperadamente, em frangalhos, sem sapatos, gritando por ajuda. Não descobriram quem acertou Valéria, mas estava tudo bem agora. Adam lhe deu muita atenção e dizia estar feliz por ela. Ele estava com os olhos vermelhos de tanto chorar e o rosto molhado. Do lado de fora não havia mais nada além da sujeira e da terra revirada. Os membros disseram que iriam ajudar a arrumar tudo e começaram no dia seguinte. Mas não acabou por ali. Aquela confusão chegou até o poder paralelo e um grupo armado com fuzis foi até a igrejinha saber o que havia acontecido. Sobrou para o grupo invasor, que teve parte dos integrantes expulsos e outros surrados e com as cabeças raspadas. A família do pastor Carlos ficou escondida em casa por dias, usando véus, e os cultos foram suspensos, não só na igreja dele, mas também nas outras. Enquanto isso, pessoas faltavam ao trabalho para ajudar na manutenção da igreja da colina. Ninguém cobrou nada e ofereceram tudo, material, mão de obra e comida para todos, principalmente a pastorada. Mesmo abalado, ele parecia mais preocupado com Valéria do que consigo mesmo. Ele até a visitou, coisa que a deixou meio desconfortável. Ela explicou o motivo, que deixou Adam surpreso, mas ele se prontificou a resolver. A mulher não queria causar transtorno, mas Adam estava decidido. Ele passou um bom tempo na casa dela e fez muitas perguntas. Foram bem invasivas, apesar do tom reconfortante do homem. Ele alternava entre perguntas sobre sua vida e sua mente, como ela funcionava, afinal parecia ser tão forte e tão determinada das outras pessoas que ele conhecia. Valéria estava se encolhendo na cama, mostrando visível desconforto, e pediu para que Adam parasse. Isso deixou com os olhos arregalados de susto. Ninguém nunca falaram daquele jeito comigo. Quase gaguejou na hora de se desculpar e justificou que estava apenas curioso em relação a ela. Ela era tão fascinante, tão diferente, de uma forma que ele nunca viu. Valéria pareceu relaxar, mesmo que não conseguisse parar de encará-lo com severidade. Na hora de se despedir, ele beijou as suas mãos e pediu para que ela se cuidasse. Valéria ficou parada no mesmo lugar sem falar nada durante alguns minutos. Aquele arrepio percorreu seu corpo e ela correu para trancar a porta. Não estava com nojo dele, sim, bem abalada diante do interesse de um homem depois de tanto tempo. Nem se tratava particularmente de Adam, e sim disso estar acontecendo justamente com ela. Teve que respirar fundo para colocar os pensamentos no lugar e focar no que importava. Ao caminhar de volta para o quarto, foi surpreendida por um tremor horrível que a jogou no chão. Parecia um terremoto. Muitas coisas caíram no chão e quebraram. Foi assustador. Muita coisa caiu no chão e quebrou. Foi assustador, mas ao mesmo tempo muito rápido. Gabriel saiu correndo de dentro do banheiro. Eles ficaram quietos dentro de casa e só tiveram coragem de olhar para a janela depois. Aos poucos, as pessoas da comunidade foram saindo de casa para ver o que estava acontecendo. Teve gente que viu parte da casa desabar e animais assustados. A igreja do pastor Adam não teve avarias, mas alguma coisa queimou o matagal ao redor, como se um raio tivesse caído ali. Adam estava com alguns hematomas e até um olho roxo. E teve gente se oferecendo para cuidar dele. E ele disse que tinha caído, mas as pessoas achavam que foram membros de outras igrejas que o machucaram. Mesmo Adam garantindo que não foi ninguém humano. Ouviram que o senhor dele era bem severo e estava zangado. Mas que senhor é esse que deixa hematomas? Foi do tremor. Ninguém me bateu. Adam respondeu com um sorriso triste. Um clima estranho começou a pairar pela comunidade. Pessoas diziam que era um sinal do fim dos tempos, ao mesmo tempo que queriam saber quem tinha batido no pastor Adam. Pessoas começaram a rondar as igrejas rivais e as casas de seus líderes, assustando muita gente, que tinha um olhar de flagrá-los parados nas sombras. Pareciam estar em todos os lugares, dentro e fora dos imóveis ou em grupos na beira da rua. As pessoas que saíam para trabalhar ou estavam nos bares se assustavam bastante. Teve bêbado jogando garrafa nessas pessoas
pessoas, ou prometendo que iria parar de beber. Isso fez com que muita coisa parasse de funcionar quando a noite caía. A esposa do pastor Carlos pegou os filhos e voltou para o Nordeste depois de se deparar com diversas pessoas olhando pela sua janela, em um momento em que ela estava sem lenço na cabeça. Ela já estava querendo se separar do marido depois da confusão à frente da igreja de Adam, e esse susto foi a gota d'água. Moradores mais irritados fizeram queixas aos bandidos e Adam teve que dar satisfação até para o dono do morro. Só que seus hematomas falavam por si mesmos e ele só foi aconselhado a conversar com seus membros para que parassem com aquelas bizarrices. A limpeza da fachada já havia acabado e as marcas verdes de Adam começando a assumir. Mesmo assim, sua aparência era frágil e as mulheres o mimavam sem parar. Gabriel ajudou na limpeza e agora fazia o mesmo dentro da igreja. Valéria não implicou por um tempo por conta do terremoto. Isso foi parar nos jornais e alguns repórteres apareceram por lá para saber de mais coisa, mas nada foi esclarecido. Valéria não teve tantos prejuízos por conta das poucas coisas que tinha, porém ela começou a ganhar coisas dos outros membros da igreja. Eram roupas, sapatos, produtos de higiene e até alguns móveis. Ela levou um susto ao chegar em casa e encontrar um guarda-roupa novo, todo montado. Sabia indiretamente que aquilo estava ligado à pastorada, principalmente porque as mulheres pararam de implicar com ela.